Calourada. Olá, ouvinte da Rádio Fiscar. Começa agora, nos estúdios da Rádio Fiscar, o programa Calourada, um programa criado e produzido pela equipe da Rádio Fiscar, que tem como objetivo discutir temas em geral que são do interesse dos estudantes, para quem está começando o curso, quem está no primeiro ano, e mesmo para quem está terminando também, não é? O assunto é do interesse geral da comunidade acadêmica, sobretudo da graduação. E nós estamos recebendo aqui nos estúdios o Murilo Moraes. E aí, Ronaldo? E o Rafael Burger. E aí, Ronaldo? E a gente vai bater um papo a respeito da associação Quinofórum. Os meninos são estudantes do terceiro ano do curso de Imagem e Som. E não são somente estudantes, vocês já estão numa atividade prática bastante intensa aí ao longo desse ano. Não é? Então eu vou começar pedindo o seguinte, que vocês façam uma apresentação para a gente, para os nossos ouvintes, para quem acompanha a rádio, desse projeto da Associação Quinofórum, como é que está rodando, sempre nessa perspectiva, né? Para vocês, alunos, que já estão com a mão na massa, o que é essa experiência, o que representa na formação pessoal? O Quinofórum, né, ele é o festival de curtas-metragens internacional de São Paulo. Então, pensando assim no mercado de visibilidade para curtas-metragens, que é o que o público universitário produz, né? Pelo menos aqui na Imagem e Som, é onde dá mais visibilidade, né? Então lá você encontra filmes do mundo inteiro e dura mais ou menos uma semana, né? Uma semana e alguns dias o evento em São Paulo. E eles têm uns projetos para estimular a entrada do curta-metragem no interior, né? Já que fora desses grandes centros, assim, o curta-metragem ele já é pouco consumido, né? Então, fora dos grandes centros urbanos, assim, é ainda mais complicado. E o interessante é que esses projetos são para a Mostra Brasil, né? Os curtas, então, produzidos ao redor do Brasil. E eles focam em universidades mesmo, que tem o audiovisual como um curso, uma carreira. Só que a gente meio que tascou o pé na porta assim, e fez mais do que uma só sessão, né? Que são as itinerâncias também, que é um negócio que as outras universidades não fizeram também. Certo. Mais ou menos isso, né? Cara, eu acho bacana, eu já tive o prazer de conversar com o Rafa muito rapidamente a respeito do assunto, mas não está, inclusive, nem diretamente na pauta, mas é uma questão que eu acho super interessante, é que com o curta-metragem, apesar da colocação que tu fez, o Murilo, o curta-metragem permite discutir temas sociais que são de relevância. E quando você pensa, São Carlos, por exemplo, é uma cidade rica no sentido cultural, universitário, você tem gente de praticamente todos os cantos do mundo. Sim. Aqui, não é? Mas, ao mesmo tempo, é uma cidade que tem os seus problemas sociais, as suas questões sociais, em todos os âmbitos, transporte, habitação, educação básica, violência, enfim, o que existe nas cidades. Nesse sentido, o curta-metragem é um excelente instrumento, inclusive de formação de uma consciência social. Não sei se é uma perspectiva de minha que não trabalho na área, certo? Mas eu penso que é perfeitamente possível a utilização dos curtas-metragens no sentido de educação não formal mesmo, enfim, formação de uma consciência crítica de mundo, de vida, a própria atuação na realidade social. A própria identificação mesmo, assim. Recentemente a gente teve aquele caso lá do curta-metragem também, da moça que dançou com o diabo, né? Que é de Rio Claro, né? O grupo que fez, mas é uma lenda são carlense, assim, né? E fez muito sucesso, assim, e, se eu não me engano, foi um dos curtas-metragens recentes, assim, que mais chegou no público, mesmo que não consome curta-metragem, justamente por causa disso, por essa identificação que existe até mesmo fora dos centros urbanos, assim, né? É um negócio muito interessante. É interessante isso, porque a gente vive uma espécie de uma tensão entre o global e o local.
Não uma atenção propriamente a melhor acepção do termo, mas uma atenção assim, você tem muita informação do mundo globalizado, ou seja, se você quiser assistir um filme japonês agora, você não demora 2 minutos para acessá-lo, certo? Ou se você quiser ver algum jogo que está acontecendo na Rússia, como a Copa, enfim, é muito fácil fazê-lo. Mas, de repente, você trazer as lendas urbanas locais, ou antigamente havia as figuras que eram os alienados da cidade, que viviam na rua, tal, enfim, você trazer essas pessoas, ou uma amostragem disso, você acaba criando um diálogo entre gerações, né? O filho, o pai, o avô, fica um processo bastante interessante. Bueno, e a importância dos alunos, Rafa, eu vou perguntar, porque a gente já falou muito rapidamente sobre isso na outra vez que conversamos, e agora você tem, por favor, um espaço para poder expor melhor a tua percepção sobre isso. Mas como tu vê a importância da participação do estudante já nessas práticas mesmo? Se eu não me equivoco, tu estava gerindo uma parte de um processo do que estava acontecendo aqui, acho que algum tempo atrás, não é? Essa curadoria, como isso funciona para o estudante, a prática e os conceitos, a teoria que ele trabalha, enfim, né? Eu vou falar um pouco também da minha experiência na itinerância, assim, né? Que é uma experiência um pouco diferente do pessoal que fez o programação em curso aqui na UFSCar, porque é uma sessão, assim, que você tem que construir o seu público também, além de... que é uma sessão que nunca foi feita, né? Claro. Então, além de você programar, você tem que construir esse público que vai lá assistir, né? A sessão que a gente vai ter na terça-feira que vem, que é a do Céu, ela é a primeira sessão de um cineclube que eles estão montando lá, no São Carlos 8, né? E a gente ficou com muito medo de que não aparecesse, né? Ninguém pra assistir os curtas. E são curtas, assim... Como você disse na discussão anterior, né? Eles têm questões sociais, eles têm questões, assim, que são abordadas, assim, e podem se relacionar com qualquer lugar do Brasil. Eles vêm de vários lugares do Brasil, aliás. E alguns, assim, até fazem viagens, assim, pra África. E tem toda essa questão dessa ligação entre Brasil e África, essas pessoas, né, que vieram de lá e formam a cidade brasileira. Então a gente fez um trabalho essa semana de visitar as escolas na região do Céu e passar em sala, conversar com os alunos, divulgar a atividade. Muitos deles não conheciam o Céu das Artes, não sabiam o que era. E é um trabalho, assim, muito de base, assim, foi muito louco, porque faz um bom tempo que eu saí do ensino médio também, é uma realidade bem diferente. Bem diferente. E muitos deles, assim, né, não conheciam curta, é uma coisa, assim, que tem que criar uma certa cultura, assim, tipo, do zero, e acho que é uma experiência, assim, bem incrível para um estudante numa faculdade pública, principalmente, ter essa oportunidade. E é importante também porque a comunidade são carlense, assim, por ter a imagem e som, a gente devia estar muito mais em contato com a comunidade nesse sentido, né? Porque a gente produz o curta, anualmente a gente produz, sei lá, uns 10 curtas, 20 curtas, sei lá. Sim. É uma produção significativa. Eu acabo fugindo um pouco do que eu penso em dialogar, porque vocês apontam questões que para mim, que trabalho com docência também, trabalhei muitos anos da minha vida no ensino médio, esse assunto é encantador. Você escuta muito um discurso que a educação está falida, a educação isso, a educação aquilo. Autores que eu leio e aquilo que eu acompanho me levam a entender que nós estamos vivendo um momento em que toda a formação que nós tivemos, sobretudo o pessoal da minha geração, não estava previsto nada do que acontece hoje. Então é óbvio que dentro da escola você encontra um hiato temporal, cultural, identitário imenso, não é? Alguém já disse que nós temos uma escola do século XIX com docentes do século XX dando aula para estudantes do século XXI. Quer dizer, você tem um demonstrativo geracional muito rico.
Inclusive, François Dubé, com a Sociologia da Experiência, aborda esse tema de uma maneira magnífica. Mas eu fico pensando que esse tipo de atividade de levar os curtas à escola é um processo de renovação da escola, ou auxilia um processo de renovação das relações entre ensino e aprendizagem e, sobretudo, o uso de instrumento, porque, de repente, você pode começar um curta ou um pequeno processo com o teu telefone, certo? Você tem N formas de fazer com pouco recurso ou com relativamente pouco recurso, mas você pode dar um outro up para a escola. Sim. Eu pensei, porque tu estava dizendo, pô, há pouco eu saí do ensino médio, agora estou na universidade, aí eu volto lá e tal. Eu acho que isso traz uma riqueza muito interessante. Bueno, e essas sessões itinerantes na cidade, fora do campus universitário? Eu conversei com um amigo nosso, comum, o Rossói, e eu acho isso extremamente rico. Eu fui convidado uma vez para ir a uma cidade vizinha para uma mesa que havia sobre discussão da cultura, etc. E os caras faziam lá um negócio muito interessante, uma cidadezinha minúscula, acho que 18, 20 mil habitantes. E eles tinham um telão montado numa caminhoneta e nos domingos eles iam nos bairros mais retirados, na periferia, e passavam um filme, que seja um filme hollywoodiano, qualquer coisa que seja, mas se tinha um espaço social de interação e de diálogo entre gerações, super interessante. Aí eu pergunto para vocês, como vocês veem esse processo, essa itinerância, e não só, como vocês veem como o indivíduo que está desenvolvendo aquele processo, mas como cidadão. O que isso significa para vocês, essa interação com, numa linguagem do interacionismo simbólico, seria o outro generalizado, alguém que eu passo na rua, mas não necessariamente significa nada, certo? Senão que é um outro ser humano. Acho que primeiro tem um pouco uma questão, acho que um certo choque, assim, né? Porque a gente não é de São Carlos, né? A gente vem de fora, a gente vem estudar aqui, passa 4 anos aqui, às vezes mais. Consome os recursos da cidade. Exato. Usa a cidade, né, para produzir filmes e tal. Então, a gente não tem muito essa relação, tipo, das pessoas da cidade, né? Perfeito. A gente sente um pouco um distanciamento entre o universitário e as pessoas da cidade. E você ter essa oportunidade de poder dialogar com as pessoas da cidade e propor uma atividade que envolve aquilo que você estuda para as pessoas que não teriam um contato com aquilo, é o choque, assim, mas é um choque bom. Porque dali eu acredito que pode ser muita coisa boa. A cidade só tem a crescer, a sociedade só tem a crescer sim. Com esse tipo de interação. E eu espero que essa seja a primeira de muitas itinerâncias do que não fora em São Carlos. E é engraçado também porque acho que uma mini itinerância que rolou assim antes, né? Talvez tenha sido no CDCC quando rolou as exibições dos TCCs da Imagem e Som, né? Que são produzidos anualmente e tal. E aqui no Florestan a gente faz a exibição na estreia deles, né? Que enche... Também porque todas as turmas querem ver a família das pessoas que realizaram e tal. Só que é muito engraçado porque no CDCC, e foi uma exibição que rolou no centro, né, de noite, num horário em que as pessoas podiam ir, o público, apesar dele ser majoritariamente universitário ainda, mas ele era mais diverso, assim, sabe? Então, parece que quando a gente... De vez em quando a localização da UFSCar, para quem não sabe, por ela ser meio afastada assim, de São Carlos, eu sinto que isso também é um incentivo assim, dessa segregação dos universitários, do acadêmico para a população da cidade, né? E a gente vê que quando a gente leva lá para dentro, né? Isso está acontecendo agora na itinerância, aconteceu na 6, né? Quando o pessoal foi fazer a oficina de audiovisual, ensinar alunos a fazer filme, assim, do jeito mais barato, mais rápido que dava. A gente já fez exibições lá em outras ocasiões também. A gente, em praça pública, em escolas, assim, e você vê que a resposta é muito legal. Então, de vez em quando,
Parece que a falta da gente só, sabe, esticar o braço e ir lá e chegar no outro é essa linha, é esse limiar, assim. Se você faz isso, a resposta é muito legal e as pessoas realmente se interessam, assim, mais pelas coisas do curso, pelo que o curso faz. É bem legal. E essa também é uma impressão minha, tá? Antigamente, hoje em dia você tem teatro em grandes centros, São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, tem peças, comumente você tem várias peças de teatro para assistir. Nas cidades do interior não é assim. Eu, como sou um adolescente mais velho, eu me lembro que quando criança iam circos na cidade e nos circos tinham peças de teatro. E as peças enfocavam determinado tipo de drama, porque assim, eu estou falando de 1971, nenhum de vocês estava nascido ainda, tá? Eu tinha 7 anos de idade. E os meus pais me levavam, eu e a minha irmã, ao cinema e aos circos para assistir teatro. Enfim, o teatro tinha uma proximidade entre o artista e a plateia. É uma curiosidade muito minha essa. Quando você faz a exibição de um curta, muito embora os artistas que participaram não estejam presentes, mas você que produziu, trabalhou, desenvolveu, organizou e apresentou. É uma impressão equivocada minha pensar que isso tem uma proximidade semelhante ao do público que assiste a uma peça de teatro? Eu acho que não, eu acho, principalmente quando você assiste um que é feito na cidade que você mora, com a realidade de onde você vem, assim, parece que a interação ela é bem mais, sei lá, bem mais intensa, assim, eu acho, não sei. Eu acho que sim, de certo modo, mas acho que tem algumas diferenças, talvez. Claro. 2 meses, né? Legal. Bueno, e aí essa pergunta eu já tinha feito pro Rafa, agora eu faço pro Murilo e faço também pro Rafa de novo, porque eu quero ouvir isso pelo sentido didático da resposta de vocês, pedagógico, para quem assiste, tá? Como foi o processo de curadoria? Quer falar da itinerância primeiro e depois... Eu acho que o processo foi parecido, de certo modo. Acho que talvez na hora de escolher os filmes, a gente passou por alguns processos um pouco diferentes, mas no geral é assistir 50 filmes em um espaço de tempo de uma semana. Foi isso mesmo, 53. 53 filmes em uma semana. Uau. Sim. E depois sentar com as outras pessoas que também assistiram os filmes e conversar, né? Às vezes a escolha vai por o que a gente gosta nos filmes, ou o tipo de cinema que a gente se identifica ou valoriza. Ou também, como acho que foi na itinerância, a gente tentou buscar um pouco o perfil dos locais que a gente estava apresentando, né? Tentar pensar um pouco que tipo de público iria aquele local. Que é o caso do Céu, né? Que era e do CDCC também. CDCC. Apesar do CDCC ser um público parecido com o do Florestan, o CDCC, ele tem uma característica, assim, muito própria de passar alguns filmes, assim, mais... um pouco mainstream, mas ao mesmo tempo... cult, assim, questões de linguagem, fica ali no meio, assim. Um pouquinho mais sofisticado do que uma certa, tipo, um certo cinema de arte, assim, mas acessível. Perfeito. E lembrar também que tipo, a gente não tem aula de curadoria, assim, né? Tipo, e a gente pensa que é um negócio, é só escolher uns filmes e tal, tentar fazer uma linha ali, só que é um negócio muito... É muito sutil e ao mesmo tempo não, assim, a curadoria é um negócio à parte, assim, e é muito legal essas iniciativas, tipo a do Kinofórum, de colocar alunos para pensar a curadoria, que é um negócio que talvez eu não teria feito se eu não tivesse participado disso, assim, sabe? Pensar como esses filmes que vêm, tipo, de diferentes regiões do Brasil, desde, sei lá, ilhas do Pernambuco até, sabe, o interior do Mato Grosso, na Amazônia, assim. Como que esses filmes conversam, como que aquilo pode ser concatenado, assim, para você fazer uma sessão de 1h20, né? Era 1h20 que a gente tinha, né? De 1h20 em que a sua audiência ali, o espectador, vai
absorver todos aqueles filmes e sentir um fio que conduz tudo, assim, é muito legal e, assim, acho que longe de pensar que é uma curadoria, assim, maravilhosa, mas eu acho que foi uma experiência muito legal, assim. Acho que cinema é uma maneira de ver e pensar o mundo, né? Uma das ferramentas para se fazer isso. E a curadoria é como você fazer um filme, né? Para você fazer um filme, você tem que pensar no mundo e filtrar ele pela sua sensibilidade, pelo que você... como você pensa o mundo. Claro. E a curadoria é o processo todo de novo, só que com filmes que já estão prontos. E como você conectar esses filmes e você cria um sentido ali com cada conexão que você faz. Sim. E a gente faz isso em grupo ainda, né? Então, sim, então tem tudo isso também. Claro. Lidar com... E tu mencionou uma coisa interessante, tu pensa no bairro que tu vai apresentar, na região, enfim, no território que tu está apresentando uma seleção de trabalhos, então você também tem um trabalho que eu diria, não é só um trabalho, é uma né? tentativa de conectar, envolve também, né, uma empatia, você tem que se conectar com a região, conhecer os dramas deles, enfim, em alguma medida para que o que você leve faça sentido para o pessoal. Bueno, e me diz uma coisa, quais as diferenças entre as duas sessões programadas? Bem, dessas duas que vocês atuaram. Na verdade, as três são diferentes, né? Que nem o Rafa falou, justamente por causa disso do público, né? Agora, a programação em curso, a gente tentou... A programação em curso da sessão, o UFSCar, do Cine Florestan, a gente tentou, eu, a Ana e o Lucas, que fomos os curadores, a gente tentou pegar uma linha narrativa que está presente em todos esses filmes que são de ficção, todos, menos um, que é um de 1 minuto, que é só um vídeo protesto, assim. Mas todos os outros, eles têm temas de perda que a gente percebe que estão em todos os personagens, independente de onde eles vêm. Então, que nem eu falei, tem um filme lá que é A Retirada para um Coração Bruto, que é a história de um senhor camponês, né, que vive no interior do Mato Grosso, assim, e aí ele perde a mulher e aí ele se vê sozinho naquele terreno enorme dele, que não tem ninguém, né? Então, e aí pode tanto ir dessa perda física quanto dessa perda emocional, como o filme Brasil-Holanda, que é mais sobre uma menina crescendo e percebendo que o pai tá traindo a mãe, e essa mentalidade que a gente adquire em uma certa idade de, nossa, meus pais, eles são imperfeitos também, eles não são essas pessoas. E aí isso que eu acho que é interessante, que esses filmes, que nem o Rafa falou, ele é uma linguagem, uma forma de comunicação, então, assim, né? Então a gente percebe que todas essas pessoas, apesar de todos os lugares diferentes que elas vêm, elas se conectam por essa empatia comum, pelo menos na nossa sessão da perda, né? Existem outras formas de fazer isso, né? Mas pra gente foi assim. Agora, a curadoria deles teve um outro processo, né? Sim. A gente começou pensando primeiro os filmes que a gente gostava, ou que a gente achava que eram válidos para serem exibidos. E aí dentro desses filmes, acho que eram uns 30, a gente selecionou, acho que são 7 na sessão do Céu e 8 na sessão do DCC. A sessão do Céu, ela traz assim, filmes majoritariamente dirigidos por mulheres, que é uma questão que é quase coincidência, mas a gente gostou que no final acabou sendo assim. Ela tem umas questões assim de relação do indivíduo com o diferente, ou com o passado, né? Como, por exemplo, o Nome de Batismo, Alice, que é um filme de uma cineasta pernambucana, em que ela volta para o país da África, de onde a família dela veio, e ela tem toda essa viagem de buscar essas origens da família dela, o contato com as pessoas que ficaram lá, e tem a questão que acho que é a coisa interessante do filme,
é que a família dela não veio pra cá como escravos. Ela era da nobreza da tribo dela, então ela veio pra cá depois já do pós-colonialismo, né? Perfeito. Então é uma questão assim, muito interessante de pensar essa questão de raça no Brasil, como isso é muito diverso. Acho que temos questões também de periferia, acho como Peripatético, que é um filme que ganhou o Festival de Brasília de melhor curta-metragem. E ele traz questões de 3 amigos da periferia que estão nesse momento entre o ensino médio e a universidade, né? Alguns não têm perspectiva de fazer uma universidade, outros estão batalhando para isso. E toda essa questão do jovem mesmo da periferia atualmente. Enquanto que a sessão do TCC, ela é um pouco mais tênue, a linha que junta os filmes. A gente pensou numa sessão que trouxesse linguagens cinematográficas e trabalhos com gêneros diferentes. A gente tem o Convite Vermelho, que é um melodrama familiar, que envolve questões assim de gênero também. O Minimis, que é um filme que você não sabe muito bem se é um documentário, se é um curta-metragem ficcional, e porque ele vai buscando assim essas vivências de crianças que participam de concursos de beleza e como é para essas crianças, né? Acho uma coisa muito legal desse filme é que a câmera tá sempre baixa, nunca mostra os adultos, é sempre as crianças, assim, o olhar das crianças. Tem 2 animações, né? Com técnicas totalmente diferentes. E então, tipo, tem um pouco essa questão da linguagem, assim. A gente fez uma saladona, assim, de linguagem, legal, mas acho que uma experiência vai ser interessante, assim, pra quem assistir. Bom. O Murilo e Rafael, eu agradeço imensamente a vinda de vocês. Obrigado. Na verdade, nós teríamos 2 programas, porque hoje, neste aqui, no Calourada número 6, nós estamos discutindo um pouco sobre a associação Quinofórum, mas nós precisamos dialogar com vocês a respeito da revista universitária de audiovisual, que é um tema muito interessante, inclusive para quem não está fazendo o curso de imagem e som, não é? Então nós retornaremos numa próxima edição do Calourada com os nossos amigos, o Murilo Moraes e o Rafael Burger. Se você quiser assistir novamente esse programa, basta entrar no www.radio.fiscar.br na aba Podcasts e você lá pode acessar tanto esse programa como toda a grade de programação da Rádio Fiscar. Além disso, sugiro que baixe o nosso aplicativo para concorrer a convite para shows, ingressos em eventos e etc. Grande abraço e até a próxima edição. Tchau. 95,3 FM.